Olá, vamos dar início então a essa breve explanação. A quem não me conhece, eu me chamo Roberto Santos Rodrigues, professor da Rede Municipal de Santa Luzia, presto serviço também na Rede Municipal de Santa Inês e espero que todos apreciem essa breve apresentação. A importância dos jogos matemáticos para a aprendizagem. Esse título diz muita coisa em relação às nossas práticas, Relacionar o ensino da matemática à aprendizagem propriamente dita. A matemática, há séculos, é uma ciência que faz parte da vida dos seres humanos e que de alguma maneira e de todas as formas tem contribuído na evolução das ciências, da tecnologia, e muitas vezes a gente não valoriza, não dá essa importância à matemática. A matemática ela está presente no mundo todo, de alguma forma, e de todas as formas também a gente tem contato com a matemática. Muitas vezes a gente não se dá conta, Irei falar brevemente, em especial sobre os jogos na matemática. A importância dos jogos na aprendizagem matemática. Muito bem. A gente percebe que o lúdico, ele sempre fez e faz parte do universo das crianças. E às vezes, o professor tem que ter esse contato de fazer esse canal entre o objeto e o canal da aprendizagem. E o objeto da aprendizagem. Esse objeto refere-se propriamente ao lúdico, ao brinquedo, a uma forma de chamar a atenção das crianças. Nesse primeiro slide aí, percebemos alguns modelos de jogos. Mas esses jogos, uma coisa que chama a atenção e que pode chamar bastante atenção, são as cores. As cores são fundamentais no sentido de chamar a atenção da criança, Percebemos aí de início um jogo com o Tangram, que é um jogo com figuras matemáticas, muito importante na elaboração de figuras do dia a dia, mas feita através do Tangram, que são figuras geométricas, muito importante na questão de trabalhar com o imaginário da criança. Temos aí também um jogo com blocos, trabalhando o raciocínio, trabalhando a questão sensório-motor da criança, na questão da montagem, na questão da concentração, da paciência, Temos aí também o jogo com blocos, muito importante para se trabalhar a geometria, chamado também de material dourado. A gente vai falar mais adiante aí sobre ele. Vamos lá, continuando. Uma breve introdução, a gente pode entender um pouco aqui sobre os jogos e a matemática, As crianças possuem uma grande capacidade de raciocinar e colocar em prática sua capacidade de resolver situações e problemas, caracterizando objetos e buscando soluções próprias. Nesse sentido, neste processo, a discussão sobre a importância dos jogos no ensino da matemática vem se acentuando cada vez mais. A gente sabe que é de extrema importância, a compreensão de professores e professoras dinamizarem suas aulas de matemática com jogos. Sobretudo porque as crianças da escola ainda têm uma enorme capacidade de raciocínio, capacidade de aprender. Muitas vezes a gente se distancia da noção de aprendizagem pelo fato dela ser uma ciência abstrata, Por abstrato a gente entende até a questão dos próprios substantivo abstrato, falando um pouco em língua portuguesa. A gente sabe que alguns sentimentos como a verdade, a mentira, o medo, a gente sabe que existe, mas a gente acaba não os vendo propriamente. É parecido com a matemática, ela se define como uma ciência abstrata, que de início a gente não pode perceber, mas que ela está presente também. Partindo desse princípio,
a gente vai falar um pouco de matemática como aquilo que está presente em nosso meio, mas só precisamos de ter uma certa percepção, de percebê-la, de observar a matemática em tudo que fazemos, em tudo que observamos. Ela está ao nosso redor. Continuando um pouco aqui a leitura. Os jogos em sala de aula surgem como uma oportunidade de socializar os alunos, trabalhar a cooperação mútua, a participação da equipe, no esforço concentrado para elucidar os problemas propostos. Para que esse recurso apresente resultado eficaz, o educador precisa de um planejamento organizado e de selecionar jogos que incitem, estimulem o aluno na busca por resultado. Muito bem. Nesse sentido, gente, esses jogos matemáticos, eles irão contribuir com certeza na socialização dos alunos. Muitas vezes o aluno chega na escola de maneira ainda tímida, de maneira acanhada, por assim dizer, né? E às vezes esses jogos estimulam ele a conversar, a participar com os outros colegas, a cooperar na ajuda de resolver alguma solução, no trabalho em equipe, que muitas vezes trabalha a própria questão do individualismo da criança. Ele aprende às vezes a partilhar, a trabalhar em equipe, nesse sentido, no sentido de alcançar algum objetivo, às vezes. E ainda na realização de problemas propostos. O professor, trabalhando com jogos, ele sempre tem que questionar, provocar o aluno para que ele resolva situações aos problemas propostos. Nesse sentido, também o estudo da matemática ele servirá para prepará-los, gente, para que os mesmos se encontrarão situações futuras. Isso aí a matemática ajuda muito bem nesse sentido. Todos esses problemas que às vezes são propostos, são trabalhados na escola, isso aí vai preparar para os problemas da vida. A gente sabe que a escola é o berço de tudo e ele vai preparar o aluno. A matemática, nesse sentido, vai ajudar a prepará-los para problemas que surgirão no dia a dia da sua vida. Mas muito bem, sobre um pouco aí sobre planejamento, o educador ele deve ter esse cuidado, de que o planejamento ele deve ser organizado, não brincar por brincar. Muitas vezes ele tem que ter o controle do tempo, do objetivo proposto, para às vezes a aula não fugir às vezes do seu controle, brincar por brincar, fazer uma brincadeira qualquer. A brincadeira tem que ter um foco, tem que ter um sentido, para ele assim encontrar os resultados, que é a aprendizagem do aluno. Muito bem, continuando aqui um pouco do slide, a importância do jogo. Bem interessante esse segundo slide aí, que nos traz o pensamento importante do educador suíço Jean Piaget, né? Muito falado e debatido nos nossos estudos em textos de pedagogia. A definição que ele tem sobre jogo é interessante. Segundo Piaget, o jogo para a criança é a coisa mais importante da vida, pois é nas mãos do educador, pois é nas mãos do educador que sabe usá-lo uma excelente estratégia de formar um aluno que brinca e joga, pensa e imagina, e principalmente aprende a desenvolver. Olha só a importância do jogo para a criança, para o aprendizado, né? A gente nota que é um tema muito importante a questão do brincar, do brinquedo, no intermediário à aprendizagem da criança. E é interessante nessa figura aí a gente observar a questão dos custos também, porque o que a gente tem em mão às vezes é a questão de trabalhar com objetos acessíveis à nossa realidade, acessíveis em termos de custo, que o professor não possa demandar, às vezes gastar, né? E muitas vezes a gente tem esse material em mão, só cabe a gente a usar a nossa criatividade para saber manuseá-los. É interessante nessa figura aí que foi usado copo descartável com o giz comum. Pintou-se os copos aí e trabalhou os números. Claro que a gente tem que ter as nossas estratégias, não brincar por brincar,
não fazer o jogo, a brincadeira, uma coisa entediante. Usar a criatividade, maneiras diferentes de se trabalhar os números, contagem, sequências, ordenação, números pares, números ímpares. O professor tem que trabalhar essa parte da criatividade para focar o aluno, direcioná-lo no sentido da aprendizagem. Continuando. A criança chega no ambiente escolar trazendo sua cultura e seus conhecimentos matemáticos do dia a dia. Daí a importância do professor apresentar a matemática encantadora como atividade significativa e prazerosa, contribuindo para ampliar seus conhecimentos de forma lúdica. Muito interessante esse pensamento, gente, porque a criança, apesar de trazer algumas noções matemáticas de casa, é na escola que ela tem o primeiro contato com a matemática propriamente dita, de forma científica, elaborada, projetada. Por isso cabe a importância do professor intermediar e fazer com que esse ensino de matemática se torne prazeroso. E de como forma que ele vai fazer? Mostrando que a matemática, através da brincadeira, ela pode ser prazerosa, ela pode ser divertida, ela pode se tornar fácil, de fácil compreensão, né? E aí a gente tem essa oportunidade nos anos iniciais de usar a energia, a criatividade das crianças e mostrar a matemática de forma lúdica, de forma fácil, não de forma amedrontadora, não de forma com atividades tão difíceis, problemas muito complexos, não. Começa da base, começa iniciando um estudo simples, com contagens, com muitas cores. Continuando. Falarei agora um pouco da minha experiência, né? De trabalhar com jogos propriamente ditos e de baixo custo. Nessa primeira imagem aí, temos um jogo muito conhecido. A gente conhece ele até em algumas redes de TV aí, a gente já viu esse jogo. Notem que ele é de baixo custo. Cartela de ovos usadas, tampinhas de garrafa PET. Temos aí um material de EVA recortado e colado em cima das tampas e o cubo, principalmente. Olha só como a gente percebe a matemática variada nesse simples jogo aqui. Esse jogo aqui é a corrida, um jogo de corrida, né? Podemos defini-lo desse sentido. Mas a matemática aqui já percebemos vários objetos matemáticos aqui nesse sentido. Nós trabalhamos aqui só nesse jogo aqui forma geométrica, que é o cubo, que é o quadrado. Trabalhamos a forma geométrica circunferência. Trabalhamos aqui números ordinais, primeiro, segundo e terceiro. Trabalhamos aqui também, se podemos até trabalhar a questão, o volume do cubo também, podemos trabalhar uma variedade de assuntos e temas matemáticos num jogo desse. E aí principalmente trabalhando a parte da brincadeira com a criança, né? Brincadeira sadia, claro, de forma sem muita competitividade, sem muitas vezes escárnio às vezes do que ganha para a questão do que perde, trabalhar a parte da competitividade de maneira sadia, essa é essa palavra, né? Mas é um jogo de baixo custo, gente. Você trabalha também a parte interdisciplinar, a gente trabalha com bastante cores aí, trabalha com arte, né? Trabalha com ciências também, falando dos animais nesse jogo aí. Então é bem interessante esse jogo aí, é uma experiência que me valeu muito a pena trabalhando nas minhas séries iniciais. Continuando. Basicamente, para se trabalhar com matemática no sentido de figuras geométricas, me ajudou muito essa questão de trabalhar com o cubo. Aí temos o modelo dele planificado, né? É bem interessante. A partir dessa planificação, a gente trabalha focalizando no aluno a sua habilidade, a sua concentração, primeiramente na montagem. A gente trabalha a área do quadrado, aí a gente pode fazer que o cubo é uma junção de vários quadrados, né? Mas aí é a base de se trabalhar com geometria. Trabalha-se figuras geométricas. Se você quiser adiantar mais às vezes o assunto, trabalha com o volume do cubo. Vai trabalhar com
as arestas, as vértices, né, os lados. É muito interessante, uma experiência muito válida que tive trabalhando com o cubo, né? Vou passar agora para a parte da prática, parte de cálculos, né? A gente vê, trabalhei um tempo com essa tabuada, é uma tabuada móvel. Muitas vezes a gente tem esse material, às vezes na escola. O professor precisa saber usar esses materiais, às vezes, que estão na escola, para explorá-los de alguma maneira, para utilizar, para ter uma utilidade esses materiais. É uma tabuada dinâmica, né? Ela é de multiplicação, mas muitas vezes a gente encontra ela também tabuada de adição, né? Muito válida essa experiência aí. Mas vou falar basicamente de uma tabuada, é essa daqui que eu quero chamar a atenção de vocês. É bem interessante. Essa tabuada, ela é de fácil confecção e me valeu muito a experiência de se trabalhar com ela. Ela é uma tabuada de forma diferente, ó. São números dispostos na vertical e na horizontal. Os números que se encontram na horizontal são números de 1 a 10 e na vertical de 1 a 10 também. Nota que esse símbolo aqui é da multiplicação, mas você pode começar trabalhando com a tabuada de adição, que é também a base da tabuada de adição, que às vezes é o primeiro conceito de contagem que nossos alunos chegam já tendo, né? Coloquei essa de multiplicação só para como exemplo, mas você pode começar com a tabuada de mais. Como se trabalha com ela, que é bem interessante, olha, você trabalha a multiplicação vertical e horizontal ao mesmo tempo, ó. 1 vezes 1, temos o resultado 1. 2 vezes 2, onde a coluna se encontra com a linha, será o resultado, ó. Esse 36 é o resultado de qual multiplicação? Da multiplicação de 6 vezes 6. Alguns já podem ter até conhecimento dessa tabuada, mas ela é muito importante para se trabalhar tanto com multiplicação como adição também. Você pode começar com uma tabuada de multiplicação. Mas por que eu trouxe essa de multiplicação? Porque tem uma estratégia muito válida do aluno começar a ter o gosto de aprender a tabuada por completo, sem decorá-la, mas como aprendizado mesmo, fazendo as associações, as associações proporcionais que a gente chama. Como assim, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó, pela junção, a gente vai explicar que a tabuada de 1, a relação dela sobe de 1 em um número, ó. 1 vezes 1 é 1, então 1 vezes 2 é 2. A tabuada de 1, ela sobe proporcionalmente de 1 em 1. Da mesma forma que a tabuada de 2 sobe proporcionalmente de 2 em 2. E assim segue-se. Tabuada de 3, ela sobe de 3 em 3 números. De 4, da mesma forma. O aluno vai ter a noção que proporcionalmente cada tabuada tem uma relação comum. Você trabalha inicialmente essa parte toda aqui limpa. Você só deixa os números da vertical e horizontal. E explica para ele que ela sobe, a tabuada de 1, ela sobe de 1 em um número. Então ele vai começar a associar. Depois do 1 vem o 2. A tabuada de 2 sobe de 2 em 2 números. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2. Então, por essa associação, a gente vai perceber que se torna muito fácil aprender a multiplicação. Da mesma forma, você pode trabalhar com a tabuada de adição, certo? É uma estratégia muito válida que me ajudou bastante. Continuando. Como o aluno precisa muito ter o contato com a matemática de forma prazerosa, nada melhor do que trabalhar com material barato, gente. Essa tabuada, essas tampinhas aí, ó, trabalhar a tabuada como forma também de associação, como brincadeira, trabalha com tampa e o aluno consegue movimentar, ter o contato direto com os números, você trabalha contagem, você trabalha agrupamento, muito bom e barato esse material aí também. Continuando, esse material dourado é a base do ensino
da geometria, né? Bom de se trabalhar com números decimais, se trabalha partindo da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. E trabalha com volume, muito bom esse material, muitas estratégias de forma do professor trabalhar esse material dourado aí. Continuando. Outro material bem interessante, que chama a atenção, uma questão recorrente que pode ocorrer em qualquer situação, mas através de uma amarelinha a gente pode trabalhar esse sentido da matemática. A questão seguinte disse, faça um X no quadradinho do número em que Ana está na brincadeira, né? Com uma simples amarelinha você trabalha a noção de contagem. Pode desenhar uma amarelinha no chão, desenhar os números e colar papéis encobrindo às vezes os números e pedir para o aluno descobrir quais são os números que estão ocultos. Você trabalha também a questão de numeração. Você pode trabalhar com pares, com ímpares. Você pode trabalhar a noção de potenciação, né? Com a questão de dobro, a questão também de triplo. Você pode trabalhar várias estratégias com a questão da amarelinha. Um bom jogo aqui que os alunos aprendem se divertindo. Outra questão bem interessante é de se trabalhar com decimais. A gente sabe que é bem interessante, às vezes, a noção do dinheiro, que às vezes o aluno tem a dificuldade com números inteiros e números decimais. Nós mesmos, às vezes, enquanto adultos, temos essa dificuldade, às vezes, de cálculo, de trabalhar com números decimais, na parte de contas, na matemática financeira, com parte de troco, com parte de parcelamento nas compras que fazemos. Então, essa matemática financeira está em contato diretamente conosco. Então, nada melhor para trabalhar com decimais, como eu recomendo trabalhar com isso aqui, gente. Notas de valores reais. Muito ótimo para se trabalhar. Você primeiramente trabalha com figuras para colorir, para os alunos terem contato com as cores, quais são as cores da cédula, para a partir daí trabalhar com compras e vendas, com troco, com perdas e ganhos, com parcelamentos, né? Muito interessante e válida essa experiência aqui com números decimais. Outra coisa que deu muito certo foi trabalhar com bingo, gente. Muito bom de se trabalhar. Fazer os joguinhos, trazer um mimo, trazer um doce para fazer o sorteio dos bingos. Trabalha-se muito bem essa questão de numeração. Trabalha a interação, trabalha a atenção, a concentração. Muito bom se trabalhar com bingos em sala de aula, né? Claro que sem a exigência da competitividade de ganhar. Agora quero só recomendar, bem interessante, gente, esse livro aqui que serve para nós enquanto professores. Recomendo ele, que o nome dele, gente, parece ser um pouco sinistro, né? Mas não se espantem. O nome dele é O Diabo dos Números, mas não se espantem com esse título. Ele recorre à ideia que a gente tem às vezes distorcida da matemática. A gente precisa compreender a matemática como algo que está presente no nosso dia a dia, para a partir daí a gente ter esse prazer e transmitir também esse prazer da matemática para os nossos alunos. Serei breve na explanação dele, né? Mas recomendo demais. Pesquisem na internet, por gentileza. É um livro ótimo demais. Ele é da década de 90, mas ele explora muito essa questão da matemática, de se trabalhar a matemática, de perceber a matemática no nosso dia a dia, né? Quero fazer as considerações finais com a fala, deixando as duas mensagens simples a cada um de nós, né? Que a vida e o tempo são os dois maiores professores. A vida nos ensina a fazer bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. É bem interessante falar sobre tempo e vida, principalmente no momento que estamos vivendo, gente. Momentos de incerteza, momentos de dúvidas, momentos de medo, momentos de preocupação com esse período tão turbulento que estamos vivendo, né? Mas deixo a mensagem que a gente tem que refletir. Em tempo, a gente já lembra o quê? Matemática, decorrência do tempo, né?
mas é principalmente sobre a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida que estamos vivendo. Então procuremos de alguma forma aproveitar bem a vida, gente. Aproveitem bem, de maneira sadia, de maneira sábia, aproveitar bem o tempo, né? Se dedicando aos estudos, à aprendizagem, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Finalizando, quero deixar essa mensagem aqui de um livro da literatura infantil muito bom, recomendo ele também, que é O Pequeno Príncipe, gente. Alguns já conhecem, eu sei, mas ele fala bem interessante. Envolve matemática também, viu? Matemática em tudo, lembrem-se. Ele diz assim: foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Simples fragmento de texto, mas diz muito sobre a nossa vida, né, gente? Tudo que a gente faz com dedicação, com empenho, com entusiasmo, é valorizado. É valorizado por nós, é valorizado pelas outras pessoas e certamente a gente obtém bons resultados, né? E o que vem ser essa rosa? Vencer os nossos afetos, vencer as nossas limitações, as nossas aprendizagens, nossos estudos. E quero deixar essa mensagem, né? De dedicação, de tornar as coisas importantes, de tornar as pessoas que convivemos importantes, a valorizar o nosso tempo aqui, também nesse plano, nessa terra. Agradeço mais uma vez a compreensão de todos, a atenção e espero de alguma forma ter contribuído. Uma boa tarde a todos e muitíssimo obrigado por sua atenção.